Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Até então, nós estávamos estudando expressões algébricas. E equação, ela é muito parecida com uma expressão. E tem muitas coisas semelhantes nelas. Mas existe também a diferença, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Então eu digo que uma expressão algébrica, ela é diferente de uma equação. Vamos ver aqui. Uma expressão algébrica nós sabemos que ela contém números, letras, que são chamadas de variáveis, sinais de operações matemáticas. E a mesma coisa acontece com a equação. Ela também contém números, letras, só que agora elas são chamadas de incógnitas, e sinais de operações matemáticas. Até aqui, ó, tudo igual, certo? Agora, a expressão algébrica, ela não possui igualdade, ela é aberta, ou seja, eu tenho aqui uma expressão, que nem uma expressão numérica, ela é aberta. Você vai calcular e vai descobrir qual é o valor que fecha aquelas operações todas. Então aqui eu tenho uma expressão assim, 4x mais 10. Eu preciso de um valor atribuído a x para poder resolver. No caso, sendo x igual a 5. Então, tá vendo? Ela é aberta, ela vai depender desse x que eu colocar nela. Agora, observa aqui. 4x mais 10, eu disse que é igual a 22. Então, a diferença está aqui, ó. A expressão algébrica, ela não possui igualdade. Ela é aberta e ela depende de eu dar um valor para ser atribuído a x. A equação, ela possui uma igualdade. E eu tenho que encontrar qual é o valor de x que torna verdadeira essa igualdade. Deixa eu explicar que vocês vão entender um pouquinho melhor. Então aqui foi nos dado o valor da variável. Ó. O valor da variável é dado para a expressão. Então para resolver ela, nós já sabemos que nós vamos pegar o x e substituir aqui, onde nós temos x. Então nós vamos ficar com 4 vezes 5 mais 10. E 4 vezes 5 dá 20 mais 10. E 20 mais 10 dá 30. Então aqui eu encontro o valor para essa expressão 30. Vocês viram que ela não tem uma igualdade. Agora, se eu pegar a mesma expressão aqui de cima, 4x mais 10, e vou dizer que o x é igual a 2. Então o que acontece? Vou ali e substituo novamente. 4 vezes 2 mais 10. 4 vezes 2, 8. Mais 10, 18. A expressão não era a mesma? O que mudou foi o valor atribuído a x. E esse valor ele tem que ser dado. Então essa aqui fechou em 18. Olha o que acontece numa equação. A equação tem uma igualdade. Ela é fechada. Ela só vai ter um valor que vai tornar ela verdadeira. Aqui não, ó. Coloquei 5, coloquei 2 e encontro valores. Posso colocar qualquer outro valor e vou sempre encontrar o valor. Essa aqui, ela tem a igualdade. Então aqui diz assim, ó, que 4x mais 10 é igual a 22. Como que eu resolvo? Aplicando as operações inversas. Então eu vou isolar o 4x e vou passar esse mais 10 para o outro lado com a operação inversa. Então vai ficar é igual a 22 e o 10 passa para lá, menos 10. Como nós já fizemos em aulas anteriores quando a gente estava procurando o valor de x. 4x é igual a 22 menos 10 dá 12. E agora eu quero saber x, não é isso? X é igual a 12 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque estava multiplicando, passei dividindo. Lembrem que fração eu posso representar como sendo uma divisão. X é igual a 12 dividido por 4, 3. Dá uma divisão exata. Vejam só a diferença. Aqui eu encontrei o valor para x. E na expressão eu tenho que saber o valor de x. Ele tem que ser dado para eu poder calcular. Na equação não, eu tenho uma igualdade. Será que isso é verdadeiro? Vamos verificar. Nós sabemos que era 4x mais 10 igual a 22. E sabemos que o x é igual a 3. Então, ó, 4x mais 10 igual a 22. 4x, 4 vezes 3,
mais 10, está afirmando que dá 22. 4 vezes 3, 12, mais 10 e mantenho 22 parado ali. Quanto é 12 mais 10? 22. É igual a 22? Então vejam, nós ficamos com uma igualdade. Um lado é igual ao outro. A gente provou que houve um equilíbrio. Um lado ficou igual ao outro. Isso é verdadeiro. O único valor que vai tornar verdadeira essa equação é o 3. Certo? Vamos dar continuidade. Eu estava falando para vocês que era um equilíbrio, não é isso? Que equação é uma igualdade, é um equilíbrio. E nada melhor do que representar um equilíbrio através de uma balança. Então, olha, a balança de 2 pratos, ela só vai ficar em equilíbrio se um lado for igual ao outro. E aqui eu tenho, considere a balança em equilíbrio, ela está em equilíbrio. Qual o valor de x? Nós temos aqui dizendo x quilos e 5 quilos. E desse outro lado, nós temos 13. Então, nós vamos fazer a tradução matemática disso aqui. Quando eu digo x e x, eu posso dizer que aqui eu tenho 2 pesos x. Então, eu digo 2x. Além do 2x, eu tenho 5 quilos. Então, eu vou dizer mais 5. Que é, aqui é o equilíbrio, é o meio. Eu vou usar igualdade. É igual ao outro lado. O outro lado é 13. Então, o que eu faço? Eu calculo o valor de x. 2x é igual a 13 e passo mais 5 para o lado de cá com a operação inversa. Então, menos 5. 2x é igual a 13 menos 5, 8. Mas não é 2x que eu quero x. X é igual a 8, está multiplicando. Passa para o lado de cá, dividindo por 2. X é igual a 4. Este é um exemplo simples, que nós determinamos que é 4, e vamos substituir aqui, ó. 4 para esse peso. 4 para esse peso. 4 mais 4, 8. E 8 mais 5, 13. Então, eu posso dizer que este lado tem 13 quilos, que é igual a esse que tem 13 quilos. Então, eu mantive um equilíbrio da balança. Então, sempre uma equação é um equilíbrio. Um lado tem que ficar igual ao outro, ok? Toda equação, ela possui membros. O que são os membros? Assim como nós temos membros, nós não temos a cabeça, o tronco e os membros para uma pessoa seriam os braços e as pernas, certo? Então aqui, ó, os braços da balança, tudo que está no braço da esquerda igual ao que está no braço da direita. Então um braço é igual ao outro, uma perna é igual a outra. Então eu digo aqui, ó, que os membros de uma equação, toda equação sempre vai ter 2 membros. Quem são os 2 membros? Tudo que estiver antes da igualdade é o primeiro membro. Pode ter muita coisa aqui, desde que esteja antes da igualdade. E tudo que estiver depois da igualdade, no caso eu só tenho 10, é o segundo membro. Então uma equação sempre terá 2 membros, como se fossem os 2 braços, o braço da direita e o braço da esquerda. Então antes da igualdade, depois da igualdade. Essa aqui, ó, eu tenho 12 menos 3m. Esse aqui é o meu primeiro membro. Tudo que está antes da igualdade. E tenho 24. 24 é o meu segundo membro, é o meu segundo braço. Certo? E aqui a mesma coisa. Eu tenho 2a mais 10, então é o meu primeiro membro. E no segundo membro eu tenho 30 mais a, que é o meu segundo membro. Certo? Então, quantos membros tem uma equação? 2. Tudo que estiver antes da igualdade é o primeiro membro, tudo que estiver depois da igualdade é o segundo membro. Uma equação, ela também tem grau. Quando eu comecei, eu coloquei o título Equações do primeiro grau. O que é grau? O grau, gente, de uma equação, ele é dado pelo valor do maior expoente da incógnita. Maior expoente da incógnita.
Lembrando, incógnita é a letra, tá? Incógnita é a letra que eu tenho na equação. Por que aqui é incógnita e em expressão é variável? Porque incógnita é aquele termo que eu não conheço, é algo desconhecido. Então, o que eu vou procurar é a incógnita. E na expressão eu chamo de variável por quê? Porque ela varia. Ela pode ser atribuído vários valores, então variáveis. Na expressão eu chamo de variável a letra e na equação eu chamo de incógnita, porque incógnita é o que eu não sei, é o que eu vou procurar. Muito bem. Aqui nós temos essa equação, porque é uma igualdade, então é uma equação e não uma expressão. 4x. Vejam, disse que o grau da equação é dado pelo maior expoente da incógnita. Então, essa incógnita ela não tem expoente. Quando ela não tem expoente, o expoente dela é 1. Porque elevado a 1 é o próprio número, não é isso? Então, elevado a 1 não precisa aparecer. Então, eu digo que ela é do primeiro grau. Ela é uma equação, porque ela tem uma igualdade, e ela é do primeiro grau. Aqui, eu tenho uma equação, porque eu tenho uma igualdade. Só que vejam, o expoente dessa aqui, ele é 2. Então, o grau dela é de acordo com o maior expoente da incógnita. Então, se o grau é 2, eu vou dizer que isso aqui é uma equação, porque é uma igualdade, só que ela é do segundo grau. Certo? Muito bem. Essa daqui, eu tenho x, que no caso é elevado a 1, tenho 2x ao quadrado, ou seja, elevado a 2, e tenho menos x ao cubo, ou seja, elevado a 3, igual a 38. Então, eu também posso afirmar que ela é uma equação. Por quê? Porque ela tem igualdade. Ela tem termos antes e tem termos depois da igualdade. Então, tem dois membros, é uma equação. Beleza. Porém, qual é o grau dela? O grau dela é o de maior expoente da incógnita. A incógnita é x, sempre no caso, e o maior expoente é 3. Então, eu digo que ela é do terceiro grau. Todas elas são equações. E a equação ela pode ser de vários graus. Porém, agora, no 7º ano, nós vamos estudar apenas as equações do primeiro grau, certo? Então, vamos continuar aqui. Portanto, equação do primeiro grau com uma incógnita. Primeiro grau, quando expoente é 1. E com uma incógnita, ó. Uma incógnita, quando tem uma letra. Eu não posso trabalhar com duas letras. Tem que ser sempre uma letra. Mas essa letra, ela pode se repetir. Eu posso dizer 4x mais 3x mais 8x mais 19 igual a 24x mais 32. Eu posso repetir essa mesma letra quantas vezes eu quiser, desde que ela seja sempre elevada a 1. Toda equação do primeiro grau, ela pode ser escrita na forma ax igual a b. O que significa ax? A e b, aqui ó, o a e o b, eles são números racionais. Ou seja, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, qualquer número racional. Porém, o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque eu chamo de a aquele que acompanha a incógnita. E se eu não tiver o a, ou seja, se for 0x, é a mesma coisa que dizer que eu não tenho x. Então, o a sempre tem que existir. Seja ele 1, que não precisa aparecer, 2, 3, 4, qualquer número racional. Pode ser fração, pode ser decimal. A incógnita x tem que ter expoente 1. Se ela tiver expoente 1, então ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Certo? Vamos ver exemplos aqui. 5x igual a 10. É uma equação porque tem uma igualdade. Ela tem uma incógnita e tem expoente 1. Então, ela é um exemplo de equação do primeiro grau com uma incógnita. Eu tenho aqui
4m mais 2 igual a 18. Ela é uma equação, porque ela tem uma igualdade. Ela tem a incógnita, que no caso é m, e o expoente de m é 1. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Certo? Eu tenho aqui 2a ao quadrado igual a 18. Ela é uma equação, porque tem uma igualdade. Ela tem expoente 2 para a incógnita a, então ela é uma equação, mas ela não é do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau, também com uma incógnita. Aqui, eu tenho 0y. Vocês lembram que eu falei aqui em cima, ó, que o a tem que ser diferente de 0? E aqui, ó, nós estamos mostrando 0 para quem está acompanhando a incógnita. Vejam aqui, ó, AX. Aqui não precisa ser X, pode ser qualquer letra. O A e o B, eles são números. Então, o número que está acompanhando a letra não pode ser 0, porque senão vai ser 0y. Ou seja, eu não tenho y, então eu não tenho uma equação. Então, isso aqui, o 0 não pode ser. Então, isso aqui não é equação, certo? Porque o 0y é a mesma coisa que 0. E 0 é igual a 15? Não. Aqui, 2x é igual a 3y menos 4. É uma equação, porque tem uma igualdade. Só que aqui eu tenho a incógnita x e aqui eu tenho a incógnita y. Então, ela é uma equação. Ela é do primeiro grau? Sim, porque aqui o expoente é 1. Aqui o expoente também é 1. Só que não com uma incógnita. Ela é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E o que nós vamos estudar agora é com uma incógnita. Nós aprenderemos também, ainda esse ano, com duas incógnitas, mas não agora. Existe um nome que a gente dá para o resultado de uma equação, para o valor que nós encontramos para x, ou para y, ou para z, para a incógnita que nós colocarmos. Chama solução ou raiz da resposta. De uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a equação uma sentença verdadeira. Ou seja, aquele valor que vai dar um equilíbrio, que vai tornar um lado igual ao outro. Ou seja, o valor que eu encontro quando eu calculo x. Eu tenho aqui 2x mais 4 igual a 10. Para resolver, 2x é igual a 10 e passo o mais 4 para lá com operação inversa, menos 4. 2x é igual a 10 menos 4, que são 6. Entre o 2 e o x tem uma multiplicação. Isolo x é igual a 6 e o 2 passa dividido. X é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, eu tenho que 3 é a raiz ou solução da equação. Então, este é o valor que vai tornar verdadeira. Mas será que isso é verdade? Observem aqui. Coloco 3 aqui, tá? Que foi o valor que eu encontrei. Lembrem que aqui existe uma multiplicação. Quanto é 2 vezes 3? 6. Mais 4, 6 mais 4, 10. 10 é igual a 10? Manteve o equilíbrio, certo? Então, está correta a nossa resposta. Aqui, eu vou isolar. 5x é igual a 11 e passo esse menos 4 para o outro lado com operação inversa. Mais 4. 5x é igual a 11 mais 4, 15. X é igual a 15 e aqui está multiplicando, passa dividido por 5. X é igual a 15 dividido por 5, 3. Por acaso foi o mesmo valor da anterior, mas não quer dizer nada, tá, gente? Isso foi um acaso. O x, ele é a raiz ou solução da equação. Raiz da equação. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui onde tem o x, vou colocar 3. Lembrando que 5 e x tem uma multiplicação entre eles. 5 vezes 3, 15. De 15, tira 4. Fica 11. Ou seja, 11 é igual a 11? Verdadeiro. Manteve o equilíbrio. Vamos ver aqui essa outra. Aqui eu tenho x
sobre 3, ou seja, dividido por 3, é igual a 8. Quero saber o valor de x. Esse 3 ele está dividindo, certo? Eu vou passar ele para o outro lado com operação inversa. Mantenho o x aqui. X é igual. Quem já está lá é o 8. Ele é o primeiro. Ele que tem que ser escrito primeiro. 8. E quem passa? Quem passa é o 3. Então, estava dividindo, passo com a operação inversa, multiplicando. X é igual. 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho que x vale 24. E o x é a raiz ou solução da equação. Certo? E aqui, será que isso é verdadeiro? Vamos ver. O x, a gente diz que é 24. O traço da fração significa divisão. 24 dividido por 3, 8. 8 é igual a 8? Verdadeiro. Manteve o equilíbrio, como se fosse uma balança de 2 pratos. Vou mostrar mais um exemplo. Na verdade, 2. Verifique se o número 10 é raiz da equação. Vejam bem, aqui foi me dado o número 10 para ser verificado. É uma equação porque tem uma igualdade. Ela é do primeiro grau, porque o expoente da incógnita é 1. E sempre foi a mesma incógnita. Lembram que lá atrás eu comentei com vocês que ela pode ter vários letras iguais. Como, por exemplo, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Eu posso ter vários, mas tem que ser sempre a mesma. Eu não posso ter A, B, C. Eu não posso ter x, y, z. Tem que ser uma única incógnita. Então, a única incógnita aqui é o x. E vamos ver como que a gente vai resolver isso. No lugar do x, nós vamos fazer que nem valor numérico. A gente vai colocar o 10, porque vocês ainda não sabem resolver essa equação. Ela é um pouquinho mais complexa, mas logo, logo vocês vão saber. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a olhar isso aqui e saber resolver. Vamos lá, por enquanto, como nós não sabemos, mas pede para testar se 10 é raiz, a gente vai substituir. Então, 3 vezes o valor de 10, que é o valor de x, lembrando que entre o 3 e o x tem uma multiplicação, sobre 5, mais o x, que é 10 novamente, mais 9 vezes o x, então onde tem o x eu tenho que pôr o 10, o 9 ele está sobre 5, e diz que tudo isso é 34. Vamos verificar. Primeira coisa, 3 vezes 10 é 30, sobre 5. Copio mais 10, mais, faz o 9 vezes 10, 90, dividido por 5, igual a 34. Eu vou continuar aqui ao lado, tá? Então aqui, eu tenho 30 em forma de fração, ou seja, uma divisão. 30 dividido por 5, nós sabemos que é 6. Mais 10. Mais 90 dividido por 5 dá 18. É igual a 34. 6 mais 10 são 16. Mais 18. E mantenho 34, não tenho o que fazer. Está ali já pronto. Agora, quanto é 16 mais 18? 34. É igual a 34? Verdadeiro. Ou seja, eu mantive o equilíbrio da balança. Um lado é igual ao outro, certo? Vamos ver agora nessa outra situação. Então, eu vou dizer 10 é raiz dessa equação. Tenho que responder, né? Porque a pergunta é, 10 é raiz da equação? Sim, 10 é raiz dessa equação. Agora verifique essa outra aqui. Verifique se o número menos 4 é solução, lembra? Raiz ou solução, é a mesma coisa, da equação. Então, onde eu tenho o x, eu vou substituir por menos 4, como nós fazíamos em valor numérico. Só que agora é uma equação porque eu tenho uma igualdade. Antes eu tinha uma expressão, não tinha um lado igual ao outro, certo? Então aqui, ó, menos 2 vezes, abre parênteses, 3 vezes, não esqueçam que eu tenho menos 4, então obrigatoriamente eu tenho que pôr um parênteses. Poxa, mas se eu tenho que pôr parênteses, aqui já tem parênteses? Então transforma isso aqui num colchete, ó. Faz assim. Mais esse outro 4 daqui. E fecha o colchete. Igual. Continuo substituindo. 10 mais, aqui é 2x, então 2 vezes, e abro um parênteses por causa do sinal. Menos 4, certo?
Então, eu substituí o menos 4 onde tinha x. Agora, eu vou resolver. Primeiro, resolvo aqui, certo? Então, eu vou resolver a multiplicação e copio. Menos 2 vezes, colchete. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Mais 4 e fecho o colchete. E continuo resolvendo do outro lado também. 10. Aqui, mais, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, certo? Mais vezes menos, menos. 2 vezes 4, 8. E agora eu vou resolver aqui dentro. Então vai ficar menos 2 do colchete, né? Menos 12 mais 4, isso me dá menos 8. E eu não posso tirar do colchete, porque aqui eu tenho 2 sinais. Eu não posso deixar 2 sinais lado a lado sem existir um parênteses ou um colchete ou um símbolo de associação entre eles. É igual, quanto é 10 menos 8? 10 menos 8 é 2. E aqui, menos vezes menos é mais. 2 vezes 8 é 16. 16 é igual a 2? Não. 16 é diferente de 2. Então, eu digo que menos 4 não é solução dessa equação. Por quê? Porque não teve equilíbrio. Um lado não ficou igual ao outro, certo? Eu posso dizer não é solução ou não é raiz. Certo, gente? Agora, vocês vão aplicar isso nas atividades que eu deixei para vocês. Certo? Tudo de bom, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!